É bom a gente ficar de olho na carreira da Zoe Kravitz, que se mostra uma diretora muito promissora. Oi, eu sou Bruno Carmelo e hoje eu venho falar sobre o filme Pisque Duas Vezes, ou Blink Twice, que marca a estreia da Zoe Kravitz como diretora de longas-metragens. Antes, rapidinho, segue o canal do Minha Marca aqui em cima, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Na trama, a Frida, interpretada pela Naomi Ackie, é uma garçonete que tem muita dificuldade financeira e ela também é fascinada por um bilionário da tecnologia, o Slater King, interpretado pelo Channing Tatum e claramente baseado em figuras como Elon Musk. Depois de um evento, ele convida a Frida e a melhor amiga dela para passarem férias na ilha privada dele. As duas aceitam, achando que vão ter as melhores férias da sua vida, até descobrirem que a realidade é muito diferente do que elas imaginavam. O filme propõe uma mistura muito rara de gêneros, da comédia ao suspense, ao terror na parte final, mas ele também acena no começo a comédia romântica. A Frida é o tipo de garota muito atrapalhada que tropeça e cai várias vezes e precisa ser salva pelo belo homem musculoso para ser o único capaz de enxergá-la no meio de uma multidão de pessoas ricas. Então o projeto brinca de acenar a uma possibilidade de salvação pelo amor romântico que obviamente não vai acontecer aqui. De qualquer modo, a primeira metade do roteiro se destina a mostrar um cenário de perfeições. É uma ilha lindíssima, onde eles vão ter roupas maravilhosas, piscina, comida à vontade, bebida, drogas recreativas, muita música, enfim, tá tudo maravilhoso ali. Mas aos poucos a cineasta começa a plantar a ideia de que esse cenário lindo até demais seria um problema por causa da perfeição. Então a gente começa a ter, através da montagem, a repetição de algumas cenas, de algumas falas, dando a impressão de alguma artificialidade, algo mecânico ou algo ensaiado. Por exemplo, o Slater King sempre pergunta para as pessoas: "Ei, vocês estão se divertindo?" E depois de novo, e de novo, e de novo. Em determinado momento, a Frida para, vira para as pessoas e fala: "Algo horrível vai acontecer." Something horrible is about to happen. Ela explica: "É isso que ocorre quando tudo está bem." Sabe a ideia daquela música brasileira que diz que rir é bom, mas rir de tudo é desespero? É mais ou menos a sensação que a gente encontra nesse filme. Por isso a gente pode falar de uma espécie de realidade aumentada, essa ideia de hiperrealismo, ou de um realismo que, de tão acentuado, começa a parecer artificial. Isso decorre de umas escolhas muito inteligentes do filme, de fazer com que as cores sejam muito vibrantes, a nitidez é absolutamente impecável, as roupas são muito perfeitas, os penteados estão muito bons, até que a gente comece realmente a achar que aquilo parece um estúdio, aquilo parece um cenário. E essa própria beleza, um tanto publicitária ou fabricada, começa a ser motivo de desconfiança. Algo que o filme faz muito bem é sugerir que os elementos de proteção ou de cuidado com a mulher sejam os mesmos que, na verdade, tiram sua liberdade. Quando a Frida e a Jess chegam lá, elas descobrem que já tem roupas separadas para elas, com o tamanho delas, elas vão comer tudo aquilo que é servido para elas, beber o que é escolhido para elas. Nesse sentido, a gente se aproxima de um discurso muitas vezes frequente na religião, onde se estima que limitar o poder de escolha das mulheres seja uma maneira de protegê-las, ou escolher na roupa que ela pode ou não pode usar, quando ela pode ou não pode sair. E quando se questionam os líderes religiosos, homens, claro, da maior parte dessas religiões consagradas, eles vão dizer que eles fazem tudo isso porque eles estão protegendo as mulheres do olhar alheio, da cobiça alheia, dos perigos da vida. Além disso, Pisque Duas Vezes sugere que todo esse imaginário da vida dos ricos, regada a grandes festas, a jet ski, a ilha privada, não pode ser real. O filme dialoga muito bem com essa fascinação crescente da classe média ou das classes populares pelos super ricos. Além do Elon Musk já citado, a gente pode falar de Bill Gates, de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, quem for. E aí o roteiro começa a nos sugerir que essas maravilhas da vida dos bilionários só podem existir às custas de muita exploração do trabalho alheio e de muito sangue, literal ou simbólico. A partir daqui, alerta de pequenos spoilers. Aí chega então a segunda metade do roteiro, quando a gente vai descobrir de fato o que acontece naquela ilha. Nessa hora, Kravitz tem um domínio que é muito fino e muito difícil de obter para uma iniciante, sobre aquilo que ela pode e deve mostrar para ser compreendida, e sobre aquilo que seria melhor não mostrar para não espetacularizar ou fetichizar a violência. Cada espectador vai ter o seu próprio imaginário de violência sofrida, ou testemunhada, ou que escutou de uma pessoa próxima, e que ele pode projetar naquelas lacunas que o filme não mostra, apenas sugere. De princípio, a ideia de um grande pacto masculino para abusar das mulheres pode parecer maniqueísta. A gente pode dizer: pronto, agora todos os homens são péssimos e todas as mulheres são vítimas. Felizmente, não é isso que a gente encontra no filme. Ele vai sugerir, por exemplo, que também existe um ou outro homem abusado junto das mulheres, embora elas sejam a maioria, obviamente, e também de que existem mulheres que são coniventes e compactuam com essa exploração masculina. Muito divertido que esse papel seja dado a Dina Davis, que é uma feminista atuante, muito ativista, e que aqui interpreta um papel muito contrário às suas próprias convicções. Mesmo a imagem inicialmente estereotipada de uma mulher indígena
no final vai ganhar também seus contornos mais cinzentos e mais moralmente dúbios. Quando a narrativa enfim se torna um terror assumido e sangrento, o que é mais interessante é a ideia de que todo o horror sempre esteve lá na frente dos nossos olhos, mas a gente não conseguia enxergar. Ele não precisa trazer algum elemento externo para que a narrativa mude, ele faz apenas com que a gente reveja as mesmas imagens por uma outra perspectiva. Desse modo, ele também sugere que o pacto metafórico de homens para a exploração das mulheres sempre existiu à nossa frente, mas algumas pessoas preferem não enxergar. Em paralelo, a gente vai ter um duelo de imagem contra imagem. Isso porque o filme começa com praticamente um institucional, um spot publicitário do Slater King, pedindo desculpa por um comportamento ruim que ele teve no passado, e aí ele controla totalmente a narrativa, só que na segunda metade são as polaroids, as fotos espontâneas e não controladas, que vão realmente mostrar o que acontece naquela ilha. A gente tem, portanto, uma ilustração dessa disputa de narrativas ou da imagem contra a imagem, algo que se materializa na presença de alguns símbolos, como a ideia do coelho vermelho, que vai ser explicada mais pra frente. Em consequência, a gente não consegue mais distinguir o que é real do que apenas uma ilusão. Quando a Jess, interpretada pela Elia Shawkat, desaparece, isso já tá nos trailers, a própria Frida começa a pensar se ela não tá imaginando tudo. Será que ela tá enlouquecendo? E esse princípio do gaslighting, de levar as mulheres a serem taxadas como loucas, histéricas, incontroláveis, também é satirizado pela Zoe Kravitz. Mesmo a perspectiva de uma rivalidade feminina muito comum nos filmes de terror ou no cinema norte-americano em geral é superada aqui. Esse filme que no início gosta de plantar muitas pistas falsas, sugere que a gente pode ter um triângulo amoroso aqui entre o Slater King, a Frida e a Sarah, interpretada pela Adria Arjona, que também está interessada no bilionário. Mas no final, quando as cartas são postas à mesa, a gente vai ter, óbvio, uma união das mulheres contra os abusos masculinos. E a materialização desse pesadelo é realmente uma delícia de presenciar, porque ela é muito arriscada. A diretora não trabalha com meios termos ou sugeridos para agradar, para não incomodar a plateia, e a gente fica contente de encontrar um estúdio disposto a bancar tamanhas ousadias no sistema industrial de hoje. Afinal, muito mais forte do que simplesmente dizer que as mulheres são abusadas, são exploradas pelos homens, é criar uma grande fábula em que isso se materializa com muito sangue, com fogo, de maneira espetacular e grandiloquente. O horror sempre foi o gênero capaz de se distanciar do real pelo grotesco, pelo absurdo, para melhor comentar o real. A gente só consegue entender essas questões políticas e sociais abordadas com um certo distanciamento. E é isso que o cinema de gênero proporciona. Desde as primeiras exibições já começaram a surgir algumas comparações entre o cinema da Zoe Kravitz e aquele do Jordan Peele, em especial Corra. A gente tem, de fato, algumas aproximações por essa ideia de uma viagem que, na verdade, é uma armadilha, e também pelos sorrisos muito polidos dos anfitriões, que, na verdade, escondem uma monstruosidade nos bastidores. Mas o que a Kravitz faz é abordar isso por uma perspectiva feminina, lidando diretamente com a exploração e as violências de gênero. O que ela nos mostra é que essa ideia da menina, da comédia romântica, muito ingênua e salva por um amor, ou da gata borralheira encontrando um príncipe, ou da garota qualquer descoberta por um milionário sedutor, tipo 50 Tons de Cinza, não é realista nem desejável. Pelo contrário, esse é um discurso violento, horroroso. É impressionante como ela consegue representar tudo isso dentro de um filme com um controle muito precioso de tons, que vai se transformando de maneira bastante gradual, e vai plantando uma sementinha de desespero em cada cena, e ela vai aumentando, 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 até explodir, e que sabe trabalhar as repetições sem parecer cansativo, sabe mergulhar no terror e no sangue quando necessário. Esse é um cinema muito corajoso e muito raro dentro do circuito comercial, além de bastante original enquanto história e ponto de vista. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se já viu ou vai ver Pisque Duas Vezes, coloque seu comentário aqui embaixo, siga o canal do Meio Amargo aqui em cima e também acompanhe os textos que eu publico sempre em meiamargo.com e nas redes sociais, @meioamargocine. Até a próxima!